Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Eu sou a Sandra Arnel e este é o seu canal de psicografias e relatos espirituais. Imensa gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Além de importante, você estará ajudando muito para que esta mensagem espiritual encontre a outras pessoas. Divulgar o espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Umbral, a maioria de nós passará por lá, de Ramon Andrade, psicografado pela médium Crisa Montesani. Relato do espírito de Rodrigo Alves da Silva. Eu não sou um homem digno de grandes elogios, e isso eu sei agora, neste lugar de sombras e arrependimentos. Fui um empresário, daqueles que vivem para o trabalho, para o sucesso, para a aparência. Minha vida era voltada para que os outros viam, para os que eu achava que deveria ser. Eu não entendia o que realmente importava, até que finalmente o destino me mostrou a verdade, e foi tarde demais. Eu tinha uma esposa maravilhosa, a Luísa. Ela era tudo que eu sempre desejei e mais. Mas, ao invés de valorizar o que eu tinha, eu me perdi. Envolvi-me em um caso extraconjugal, algo que eu nunca imaginei que fosse fazer, mas aconteceu. Foi como se uma cegueira se apoderasse de mim. Eu não via mais o que importava de verdade. Minha traição foi silenciosa, uma mentira após a outra. Eu acreditava que ela nunca descobriria e me convencia de que estava fazendo bem em esconder a verdade. Mas no fundo eu sabia que estava matando a nossa união. E o pior, não me arrependi na época. Achava que poderia viver essas duas vidas, sem sofrer as consequências. Foi no dia 13 de abril que tudo acabou. Eu estava em um voo de negócios, a bordo de um avião, indo para uma cidade distante para mais uma reunião, que parecia ser a coisa mais importante do mundo naqueles momentos. Estava tranquilo, como sempre, sem imaginar o que me aguardava. Durante o voo, algo deu errado. O avião começou a tremer e eu não entendi o que estava acontecendo. O pânico tomou conta dos passageiros, mas para mim foi como se o tempo tivesse parado. Lembro-me de olhar pela janela e ver as nuvens escuras, o som do metal quebrando e o peso da realidade chegando como uma sentença de morte. O impacto foi brutal. Um estrondo que me fez sentir como se todo o meu corpo fosse dilacerado. E então, a escuridão. Eu não sabia o que acontecia, mas percebi que não estava mais no avião. Não estava mais no corpo. Não havia mais dor física, mas uma dor muito mais profunda. Eu estava em um lugar frio, vazio e sem qualquer sinal de luz. Quando tentei entender o que estava acontecendo, percebi que havia algo de errado. Minha alma estava perdida, vagando em um espaço sem fim, como se fosse uma sombra entre os mundos.
Eu tentei chamar por Luísa, tentei gritar seu nome, mas tudo o que eu ouvia era o eco da minha própria voz e o silêncio. O silêncio era insuportável. No começo, eu não compreendia. Achava que estava apenas em um pesadelo, algo passageiro. Mas logo percebi que o que estava acontecendo era real. Eu estava morto e a culpa, a vergonha e o arrependimento começaram a tomar conta de mim. Eu sabia que minha vida estava marcada pela traição, pela mentira e que não havia mais como fugir de mim mesmo. O umbral era um lugar terrível. Não era um castigo, mas um reflexo do que eu havia sido em vida. Cada passo que eu dava parecia me afundar ainda mais na escuridão, no remorso, na solidão. Eu via outras almas perdidas como eu, todas carregando suas próprias culpas. Mas a minha era muito maior. Eu sabia que havia machucado profundamente a mulher que me amava. A mulher que sempre foi leal a mim. Eu não poderia mais fugir dessa verdade. Foi então que uma figura apareceu. Era um espírito de luz, não como os outros que eu via, mas alguém que irradiava uma paz que parecia impossivelmente distante de mim. Ele se aproximou e me olhou com uma compaixão que eu não merecia. Não disse nada, mas seu olhar me fez entender que havia uma chance. Ele me conduziu até um local, um espaço onde outras almas se reuniam em um processo de purificação. Eu então compreendi o que precisava fazer: pedir perdão. Não para ela, pois sabia que ela não poderia mais me ouvir, mas antes de mais nada, para mim. Eu precisava me perdoar, aceitar que minha alma, naquela condição, era um reflexo do que eu fui em vida. Egoísta, superficial, distante de tudo que é realmente puro e belo. E assim, com lágrimas que eu não consegui conter, pedi perdão a Luísa. Pedi perdão a mim mesmo. E a partir desse momento, algo mudou. Não posso descrever como, mas a dor começou a se dissipar. A luz, a esperança estavam começando a penetrar em meu ser. E eu sabia que a purificação que eu tanto precisava havia começado. Não sei quanto tempo vou permanecer neste lugar, mas agora sei que tenho algo a aprender, que o sofrimento que experimento é a única forma de minha alma se purificar. Sei que minha chance de redenção está nas mãos da misericórdia divina, e enquanto houver uma chance, eu vou lutar para me tornar alguém melhor, não por mim, mas para aqueles a quem causei tanta dor. Para Luísa, para a minha alma, que agora tenta se reconstruir. Rodrigo Alves da Silva.